Paz do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Mateus 26:69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada e disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois aproximou-se os que dali estavam, dizendo: Perdão, irmãos. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negará. E saindo dali chorou amargamente. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que Jesus, antes de ser preso, né? Antes de ser levado ali para, né? Ser julgado, para ser crucificado, ele tinha falado, né, que os discípulos, né, iam se escandalizar nele, né, e que as ovelhas, né, iam ser dispersas ali do seu pastor. E a palavra do Senhor vai falar que Pedro, né, falou que ele não negaria, e os discípulos também juntamente com ele, né, que eles não o negariam. Mas a palavra do Senhor vai falar aqui antes, né, no 35, disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então eles diziam, né, que eles não negariam a Jesus e que, se fosse preciso, né, eles morreriam, né, com Jesus. Mas a palavra do Senhor vai falar que Jesus, né, que conhece o nosso íntimo, o nosso interior, que nos conhece, né, melhor do que nós mesmos, falou para Pedro que antes que o galo cantasse, né, 3 vezes Pedro negaria. E a palavra do Senhor vai falar que Pedro, né, depois que ele falou, né, que se fosse necessário morrer com Jesus, ele morreria, mas não negaria. A palavra do Senhor vai falar que ele se esqueceu dessas palavras. Para você ver o quanto, né, nós seres humanos somos frágeis, né, somos fracos, não somos, né, de confiança, porque a gente falamos, né, uma coisa, mas o Senhor nos conhece melhor do que a nós mesmos. E a palavra do Senhor vai falar que Pedro se esqueceu depois que ele falou aquelas palavras. E ele foi, né, seguindo a Jesus de longe, quando levaram Jesus, e ele foi, né, lá para perto, pro pátio lá, para saber, né, o que era que ia acontecer com Jesus, mas sempre de longe. E a palavra do Senhor vai falar que quando ele chegou lá, né, que estava lá sentado no meio do povo lá, uma criada conheceu ele, né, e falou que ele era um, né, dos que andava com Jesus. E a palavra do Senhor vai falar que ele negou, né, que ele não conhecia Jesus, e 3 vezes, né, ele foi reconhecido ali, que ele era um dos 12, né, um dos que andava com Jesus, e ele negou as 3 vezes. E a palavra do Senhor vai falar que quando ele negou, né, a 3ª vez que o galo cantou, aí ele se lembrou, né, das palavras de Jesus e das palavras dele mesmo. E a palavra do Senhor vai falar que ele saiu, depois que ele se lembrou, né? Ele saiu ali do meio do povo e chorou amargamente, porque ele tinha falado, né, que ele não negaria o Senhor, que ele não negaria Jesus. E 3 vezes ele negou o Senhor. Irmãos, e isso, né, serve para nós como alerta. Às vezes nós nos sentimos fortes, né? O Senhor fala: não vai por aí, você não está preparado.
você não consegue negar esse pecado se vier contra você. E às vezes nos achamos fortes, né? Às vezes nós achamos, né, que nós somos santos demais, crentes demais. E aí desobedecemos a voz do Senhor. E essa palavra aqui é um alerta para nós, né? Se o Senhor falar, não vá em certos ambientes que você não está preparado, é mais fácil você cair nesse ambiente que você está indo do que você trazer alguém, né, desse ambiente para o Senhor. Não vá, você não está preparada, você não está preparado, vocês não estão prontos para estar nesse ambiente, né? Então, irmãos, que não venhamos, né, nos achar fortes demais, ali, crentes demais, né, santos demais, achando que não caímos, né, em tentações, porque a palavra do Senhor mesmo fala, né, que o espírito ele tá pronto, mas a carne ela é fraca. Então que venhamos fugir, né, de tudo que a carne, né, gosta. Por quê? Porque a carne ela nos leva, né, para coisas que não agradam ao Senhor. E nos leva, né, a cair em tentação, a cair ali em algo que não é pra gente cair. Aí o Senhor nos alerta para não fazermos, né, igual Pedro, porque a palavra do Senhor vai falar que depois que ele negou o Senhor essas 3 vezes, que ele se lembrou, né, das palavras de Jesus, que ele, né, ia negar ao Senhor. Ele saiu ali do meio do povo e ele chorou amargamente. Então o Senhor nos alerta hoje, né, que não venhamos, né, fazer igual Pedro, nos achar forte demais, né, em situações, para que não venhamos chorar amargamente igual Pedro, né. A palavra do Senhor vai falar que foi muito difícil ali para ele, né, se recuperar depois daquele episódio ali de ter negado ao Senhor. Então que venhamos, né, fugir de tudo, né, que possa nos fazer cair, que possa nos fazer, né, sair da presença do Senhor, de tudo que possa nos fazer negar ao Senhor, porque não negamos ao Senhor, né, só falando que a gente não conhece ao Senhor, mas negamos também, né, com as nossas atitudes, né. Tem atitudes que não convém, né, que não condiz com uma pessoa, né, que se diz ser cristã, né, que se diz crer em Jesus. Então que venhamos, né, nos firmar no Senhor, seguir o alerta do Senhor. Se tem algo, né, o ambiente ou alguém que você sabe, né, que pode lhe fazer cair, que pode lhe fazer sair da presença do Senhor, fuja da aparência do mal. Não se acha forte não o suficiente para que você não venha cair, fazer igual Pedro, né, e chorar amargamente. Por quê, irmãos? Porque tem mal, né? Tem situações em nossa vida, né, que pode ser evitadas. Então que venhamos vigiar, né, com ambientes, com lugares, né, com pessoas, para que não venhamos, né, cair e depois chorar amargamente, que nem Pedro. Amém? Então foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, para me estar compartilhando com os irmãos. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada, Senhor, porque dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos livra, Pai, o Senhor nos guarda, Senhor, por isso que estamos aqui, Pai. Quantos, Pai, não amanheceu, mas estamos aqui, Pai, glorificando o Teu santo nome, agradecendo por mais um dia de vida, de saúde, Senhor, agradecendo pelos livramentos, Senhor, para conosco e a nossa casa. Pai, eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo. Pai, também quero te pedir que o Senhor venha estar suprindo as necessidades dos Teus filhos, Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.